Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai rezar o Salmo 73 e o título dele é O Santuário Desolado. E no dia Asaf: Por que, Senhor, persistis em nos rejeitar? Por que se inflama a vossa ira contra as ovelhas de vosso rebanho? Recordai-vos de vosso povo que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para vossa possessão, da montanha de Sião, onde fizestes vossa morada. Dirigi vossos passos a estes lugares, definitivamente devastados. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os adversários rugiam no local de vossas assembleias. Como troféus, hastearam suas bandeiras. Pareciam homens a vibrar o machado na floresta espessa. Rebentaram os portais do templo com malhos e martelos. Atearam fogo ao vosso santuário. Profanaram, arrastaram a morada do vosso nome. Disseram em seus corações: destruamo-los todos juntos. Incendiai todos os lugares santos da terra. Não vemos mais nossos emblemas, já não há nenhum profeta e ninguém entre nós que saiba até quando. Ó Deus, que até quando nos insultará o inimigo? O adversário blasfemará vosso nome para sempre? Por que retirais a vossa mão? Por que guardais vossa destra em vosso seio? Entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos, ele que opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar, esmagastes nas águas as cabeças de dragões, quebrastes as cabeças dos Leviatã, e as destes como pasto aos monstros do mar. Fizestes jorrar fontes e torrentes, secastes rios caudalosos. Vosso é o dia, a noite vos pertence. Vós criastes a lua e o sol. Vós marcastes a terra, seus confins. Estabelecestes o inverno e o verão. Lembrai-vos, o inimigo vos insultou, Senhor, e um povo insensato ultrajou o vosso nome. Não abandonareis ao abutre a vida de vossa pomba. Não esqueçais para sempre a vida de vossos pobres. Olhai para a vossa aliança, porque todos os recantos da terra são antros de violência. Que os oprimidos não voltem confundidos, que os pobres e indigentes possam louvar o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos das blasfêmias que continuamente vos dirige o insensato. Não ouvides os insultos de vossos adversários, e o tumulto crescente dos que se insurgem contra vós. Amém. Gente, o que esse salmo tá querendo dizer, né? A princípio, o salmista ele tá questionando a Deus. Então ele tá assim: nossa, por que o Senhor tá vendo tudo isso? Por que o Senhor tá deixando tudo isso ocorrer, né? Perante a todas essas realidades, todos esses sofrimentos, todos aqueles que nos chicoteiam, todos aqueles que nos fazem sofrer, por que o Senhor ainda deixa, sabe? Por que o Senhor, né, esqueceu da gente? Por que o Senhor não fez isso? E aí, o que pra mim é mais interessante é que no final, no meio pro final do Salmo, ele fala bastante do poder de Deus, né? Ele fala que Deus foi o que criou o sol e a lua, a manhã e o fim do dia, o verão e o inverno, enfim. Ele sai falando do poder de Deus. E um pouquinho, bem pouco antes, ele fala também que ele continua acreditando que Deus é o rei dele. Então, é como se ele tivesse questionando a Deus: olha, Deus, por que o Senhor tá deixando tudo isso acontecer? Por que o Senhor não tá agindo? Cadê o Senhor para nos ajudar? E ao mesmo tempo, ele tá dentro dele assim: não, eu sei que o Senhor é o meu rei, eu sei que o Senhor tem poder para iniciar e para terminar todas as coisas, para resolver, enfim, para dissolver tudo na minha vida. E acho que isso é uma das guerras internas, lutas internas que a gente passa diariamente como cristãos, ou até mesmo pessoas que não são, né, da igreja, ou que não seguem a Cristo. São as nossas lutas internas, vamos dizer assim. Todo dia a gente tem, vamos dizer assim, aquela velha e conhecida história do anjinho e o demônio aqui. Então, um fica falando assim: vai lá e faz, sabe? E o outro fica: não, segura a emoção, não faz não. E o que tudo isso quer nos dizer, né, em relação a esse salmo?
Maior relação é que muitas vezes a gente tá passando por uma dificuldade, a gente tá passando por algum momento, ou a gente tá em alguma parte da nossa vida, algum momento da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E Deus, ele vai lá e ele põe no nosso coração, põe na nossa cabeça, olha, eu sou o Deus, eu sei, e eu vou colocar fim nisso, mas espera, aguenta que eu tô te formando, aguenta que eu tô te deixando mais maduro, aguenta, né? Porque Deus, às vezes, ele quer que a gente aguente algumas coisas, né? Porque se nós não aguentamos o primeiro andar, a gente não vai passar pro segundo, né? É a mesma coisa, toda vida na escola a gente tem prova, né? E prova é o quê? É pra provar o nosso conhecimento. A gente passa, estuda, sofre ali pra depois a gente provar o nosso conhecimento, pra provar o que a gente aprendeu. E Deus, ele tá fazendo isso conosco, né? Quando nós estamos em momentos difíceis, né? Então, quando nós estamos nesses momentos, a gente precisa lembrar, olha, Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Rei, ele é o Senhor dos Senhores, sabe? Ele vai vencer, ele consegue finalizar tudo isso. Só que ao mesmo tempo, nossa humanidade grita, nossa, mas olha como que tudo isso tá, sabe? Não tem jeito, Deus te abandonou, Deus não tá nem aí pra você, não vai acontecer isso. E não são assim as coisas. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender. A ter fé o suficiente para entender que Deus, ele vai conceder pra gente coisas boas, mas também vai nos provar, né? Tentação é diferente de provação. Tentação não vem de Deus, né? É aquilo que quer nos tirar da graça. E provação é o que Deus nos dá como prova, né? Nos permite para que a gente possa evoluir e amadurecer na fé. Com certeza nesse salmo o salmista estava passando por uma provação, né? Porque Deus, ele se calou, né? Não que Deus deixou de estar ali, mas ele se calou, ele parou de realizar os milagres, ele parou de ir contra os inimigos, ele parou de fazer qualquer coisa. E os inimigos começaram a vencer o salmista, começaram a vencer aquele outro povo, né? E aí o salmista começou a entrar em desespero e questionar, né? Que é o que muitas vezes a gente faz. Só que ao mesmo tempo, questionando, no final ele para, né? Eu tenho essa imagem, assim, né? Como se ele parasse e falasse assim, nossa, mas peraí, Deus ainda é meu Deus. Ele é o que criou o sol e a lua, sabe? Ele consegue iniciar e terminar isso daqui. Então, ele faz uma súplica depois pra Deus no final, né? Tanto que ele fala para os deprimidos não voltarem não voltarem confusos ou algo do tipo. Então ele tá justamente entendendo que Deus, ele tá ali, mas ele se calou, ele deixou a aprovação ocorrer para que o salmista pudesse amadurecer e entrar em um degrau a mais da vida, da fé, enfim, da confiança, né? Porque se tudo fosse, que foi o que eu falei no salmo de ontem, se tudo tivesse muito tranquilo, a gente não ia recorrer a Deus. Então Deus às vezes nos prova, nos dá a prova de passarmos por dificuldades, passarmos por crises, enfim, para que a gente tenha essa confiança e essa certeza de que Deus vai realizar tudo na nossa vida. Bom, gente, é isso. O salmo de hoje, não se esqueçam de se inscrever aqui no botão vermelhinho que tem aqui embaixo, ou clicando no meu rostinho que deve estar aparecendo aqui, uma fotinho. Também tá aparecendo o vídeo anterior, o vídeo de ontem, se você não conferiu, vai lá, porque tá bem bacana. E curtem, comentem, enfim. É isso, gente. Me ajudem a evangelizar compartilhando. E tchau, fiquem com Deus.